Bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço a todos. Quero agradecer ao Centro Espírita Renascer por abrir esse canal de comunicação para podermos estudar um pouco sobre doutrina espírita. Hoje nós vamos falar de um tema que nos diz Espiritismo, Umbanda, Candomblé. Qual a diferença? Nós já ouvimos irmãos utilizando os termos sou espírita umbandista ou sou espírita kardecista. O termo kardecista ou kardecismo não foi criado por Allan Kardec. Kardec criou o termo espírita e o termo espiritismo. Acontece que inúmeras vezes nos deparamos com os termos kardecista e kardecismo para indicar que uma pessoa é espírita que segue a doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. Para entendermos essa situação, pegaremos a introdução do Livro dos Espíritos. No primeiro item, em que Kardec diz: para coisas novas, palavras novas são necessárias. Assim o requer a clareza da linguagem. Para evitar a confusão inseparável do sentido múltiplo dos mesmos termos, as palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo possuem uma acepção bem definida. Dar-lhes uma nova para aplicá-las à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já tão numerosas de anfibologia. Kardec chama a atenção para a necessidade de uma nomenclatura nova para algo novo que está sendo apresentado. O Espiritismo, ao surgir, não possuía precedentes históricos, científicos, o que causaria muito problema de interpretação e entendimento. Caso Kardec utilizasse nomes que já possuíam um significado definido e de conhecimento de toda a população. Como toda descoberta científica nova precisa de um nome, Kardec criou as nomenclaturas Espiritismo, ou seja, Lei Moral de Jesus, o Consolador prometido pelo Mestre Jesus, trazida pelos Espíritos e codificada por ele, Allan Kardec. E criou o termo espírita, aquele que segue a lei moral da revelação do Espiritismo. Kardec continua na introdução do Livro dos Espíritos. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite possuir em si outra coisa além da matéria é espiritualista. Mas daí não se conclui que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em lugar das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para designar essa última crença as de espírita e de espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical, e que por isso mesmo tem a vantagem de ser perfeitamente inteligível.
reservando a palavra espiritualismo sua acepção própria. Diremos, portanto, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Toda doutrina que acredita em algo além da matéria é espiritualista, como nos esclarece Allan Kardec. Mas nem toda doutrina é espírita. Somente ao espiritismo cabe esta definição, pois fora Kardec quem criou esta palavra, a fim de melhor definir aquele que acredita na comunicação com os espíritos e na vida futura. A confusão acontece porque muitas doutrinas confundem-se ao espiritismo, devido a semelhanças muito grandes na base filosófica. É o caso da Umbanda e do Candomblé, que possuem na sua base filosófica crenças em mundo espiritual, em reencarnação, na comunicação com os espíritos, sendo essas as principais semelhanças com o espiritismo. Porém, é preciso entender que são doutrinas diferentes. Mas o termo espiritismo é empregado por todas, devido à melhor aceitação que as pessoas têm à palavra espiritismo do que ao termo Umbanda e Candomblé, que são religiões afrodescendentes, que possuem semelhanças ao espiritismo. Isso ocorre porque a população em geral conhece as três religiões como sendo o espiritismo, de diferentes vertentes. As pessoas leigas têm o costume de chamar da doutrina codificada por Allan Kardec de espiritismo de mesa branca, para diferenciar da Umbanda e do Candomblé, que são conhecidas como espiritismo de terreiro. Mas essas religiões, que também são espiritualistas, nada tem a ver com a codificação de Allan Kardec. Os termos kardecistas ou kardecismo, criado pelas pessoas, é um meio de se identificarem como seguidoras do espiritismo codificado por Allan Kardec. A doutrina é dos espíritos, como nos esclarece o codificador. Quando nos rotulamos com kardecista, estamos dando mérito ao homem Kardec, e não os espíritos que trouxeram as informações para que Kardec, através dessas mensagens mediúnicas, ele codificasse a doutrina dos espíritos. Quando os irmãos forem perguntados se são espíritas kardecistas, esclareçam às pessoas leigas a diferença entre as religiões e que somos somente espíritas. Quando analisamos as três doutrinas, existem algumas diferenças, principalmente na questão mediúnica e nos rituais. O espiritismo não é adepto a nenhum tipo de ritual.
a Umbanda e o Candomblé têm seus rituais e seus modos próprios nas realizações dos trabalhos mediúnicos. Essas diferenças não caracteriza dizer que existe doutrina melhor que a outra. O que existe são necessidades diferentes, cada uma com a sua forma de adoração a Deus. Todas são importantes e são necessárias para o espírito encarnado, no seu processo de evolução. No Espiritismo, comunica-se com os espíritos. Nas outras duas religiões, no Candomblé e na Umbanda, normalmente tem comunicações com entidades da natureza ou com os pretos velhos. Se analisarmos somente esta particularidade, já compreendemos que não são religiões iguais. Cada uma é única e tem suas crenças bem definidas. O espírita, quando expressa sua religião, seja ele claro ao afirmar que seguimos a doutrina codificada por Allan Kardec. Porque muitos irmãos menos esclarecidos têm o costume de chamar todas essas religiões de macumba. Isso acontece, muitas vezes, não por maldade, mas devido à falta de conhecimento. Macumba é um instrumento de percussão de origem africana, semelhante ao instrumento reco-reco que é utilizado aqui no Brasil. Esse instrumento, macumba, é muito usado por religiões como a Umbanda e o Candomblé nos seus trabalhos, nos seus rituais. Desta forma, acontece que a palavra macumba passou a ser usada para designar rituais religiosos de matriz africana. Isso aconteceu na primeira metade do século XX, quando as igrejas neopentecostais e outros grupos cristãos consideravam que as religiões afro-brasileiras não estavam de acordo com os preceitos religiosos pregados pelas religiões católicas e neopentecostais. Para entendermos e desmistificar a relação entre espiritismo, entre Umbanda e Candomblé, vamos conhecer um pouco de cada uma dessas religiões. O espiritismo, ou seja, a doutrina, é uma doutrina filosófica, religiosa, mediúnica e de moral cristã, codificada pelo pedagogo francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, que usava o pseudônimo Allan Kardec. Quando criou o termo espiritismo em 1857, ele definiu como a doutrina fundada sobre a existência, as manifestações e o ensino dos espíritos, aliando aspectos científicos, filosóficos e religiosos. A doutrina espírita é baseada em 5 obras básicas, chamadas de codificação espírita, e foram publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1857 a 1868.
Essa codificação, ela é composta pelo o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Kardec também lançou obras complementares da codificação, ou seja, o que é o livro, o que é o Espiritismo e principalmente a Revista Espírita, aonde Kardec publicava todos os ensinamentos encaminhados pelos Espíritos e que depois ele codificava e passou a publicar as obras da codificação. A Revista Espírita era uma base de estudo de Allan Kardec para as obras básicas. Também temos como obra complementar o livro Obras Póstumas, escrito depois da morte do codificador, em janeiro de 1890, pelos dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Outras obras da doutrina espírita também traz muitas informações a respeito do Espiritismo, principalmente nas obras de Chico Xavier, nos livros psicografados pelo médium mineiro, que traz muitas informações que complementam as obras básicas da doutrina espírita, trazidas por inúmeros espíritos como André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos e tantos outros que, através da mediunidade de Chico Xavier, nos trouxe revelações do mundo espiritual. O Espiritismo é uma doutrina voltada para o aperfeiçoamento moral do homem. A doutrina espírita acredita na existência de um Deus único, na possibilidade da comunicação com os espíritos através de médios e na reencarnação, como um processo de crescimento espiritual, espelhando desta forma a justiça divina. Diferente das três grandes religiões monoteístas ocidentais, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, a Umbanda e o Candomblé não possuem uma tradição escrita, marcada por um livro sagrado, como a Bíblia do cristianismo, o Torá do judaísmo e o Corão do islamismo. A Umbanda e o Candomblé cultuam os orixás, que na mitologia africana são divindades que ordenavam um mundo e estavam presentes nas forças da natureza. São 16 orixás principais cultuados pela Umbanda e pelo Candomblé. Esses orixás também têm relação com os santos da Igreja Católica, como é o caso de Iemanjá, que é considerada a deusa dos mares e dos oceanos, que na Igreja Católica é Nossa Senhora da Conceição. Tem Iaçã, deusa dos ventos e da tempestade, que é Santa Bárbara. Oxóssi, deus da caça, que é São Sebastião para os católicos. Ogum, que é o deus da guerra, que na Igreja Católica é o São Jorge. E tem Oxalá,
Oxalá é o Pai Maior, é o mais respeitado de todos os orixás. Ele representa a figura de Jesus Cristo, o Filho perfeito do Criador. Na figura, na Igreja Católica, da Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. O candomblé é mais antigo e está muito mais próximo dos ritos africanos, pois é uma junção mais pura e direta dos diversos cultos africanos, trazidos para o Brasil pelos negros escravizados. Acreditam que surgiu na Bahia, no final do século XVI, e espalhou primeiramente por terras nordestinas. Os rituais do candomblé são muito mais parecidos com os rituais africanos, com batuques, danças e oferendas, que são geralmente comidas típicas para agradar aos orixás. O candomblé também é praticado em outros países, não só no Brasil. É praticado no Uruguai, na Argentina, aqui na América do Sul. E na Europa, como na Áustria, na Suíça, na Itália, Alemanha, Portugal e Espanha, também tem rituais do candomblé. E seus participantes acreditam na imortalidade da alma e na reencarnação. A Umbanda, por outro lado, é uma religião que sintetiza vários elementos das religiões africanas e cristãs. Baseia-se em 3 conceitos fundamentais: luz, caridade e amor. A palavra Umbanda pertence ao vocabulário angolano e quer dizer arte de curar. A Umbanda nasceu no Brasil, mais precisamente no distrito de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, em 1908, por meio de um jovem chamado Zélio Fernandino de Moraes. Por ser uma religião afro-brasileira, sincretiza elementos dos cultos africanos com elementos das religiões indígenas, do catolicismo e também do espiritismo. Conta a história que Zélio Fernandino começou a apresentar um comportamento estranho, no qual parecia imitar um velho dizendo palavras ininteligíveis. Preocupados com o jovem, seus familiares levaram ao médico, que recomendou a visita a um padre. Mas a família levou Fernandino a um centro espírita, onde foi detectada a incorporação de um espírito que se autodenominava de caboclo das 7 encruzilhadas. A partir daí, o espírito começou a dar instruções sobre o que deveria ser feito, dando início à prática da Umbanda. Por ser uma religião que é uma mistura de religiões, o umbandista acredita na existência de um Deus soberano, chamado Olorum, que seria o Deus único, Deus supremo, onipotente e criador de tudo o que existe. Eles também mantêm uma relação de crença aos orixás,
e como os candomblecistas e os espíritas acreditam na imortalidade da alma, no karma e na reencarnação. Como nós podemos observar, Espiritismo, Umbanda e Candomblé não é a mesma coisa, mas merecem o mesmo respeito. Todas têm seu papel na sociedade e principalmente na espiritualidade. São religiões que merecem todo o nosso respeito. E para encerrar, vamos lembrar as palavras de Chico Xavier, quando ele nos diz que nascemos no lar que precisamos, vestimos o corpo físico que merecemos, moramos no melhor lugar que Deus poderia nos proporcionar de acordo com o nosso adiantamento. E eu acrescento as palavras de Chico, que vivemos a religião que precisamos viver, a religião que nos conforta, a religião que nos esclarece de acordo com o nosso desenvolvimento espiritual. Se essa religião, seja ela católica, protestante, umbandista, candomblecista ou espírita, ou qualquer outra religião, se nos faz pessoas melhores, se é a religião que nos aproxima das pessoas através do amor e da caridade, e nos mostra que somos todos filhos de um Deus que é soberano, que é justo e que é bom, ela cumpre com o seu objetivo e merece todo o nosso respeito. E para nós, os espíritas, que esteja sempre em nossas mentes as palavras de Allan Kardec, escritas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos, no item 4, quando ele nos fala: conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Muito obrigado, um abraço a todos, fiquem na paz do Mestre Jesus.